Olá, sejam bem-vindos a mais um #feedback da aprendizagem. Hoje vamos trabalhar com o 9º ano do ensino fundamental no componente curricular de matemática. Vamos resolver hoje a atividade de número 3. A que se refere essa atividade de número 3? Então, nós vamos resolver uma situação-problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos primeiro fazer uma explicação breve do que é o Teorema de Pitágoras, para em seguida a gente passar para a nossa atividade 3. Então, a princípio, vamos ver o que diz, como a gente entende o Teorema de Pitágoras. Para isso, vamos ver o seguinte, vamos fazer uma demonstração prática desse conteúdo. Vamos considerar um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5 unidades de comprimento. Então, quando eu coloco esse U, eu estou me referindo a unidades de comprimento. Portanto, considerando um triângulo retângulo com essas medidas, vamos agora determinar alguns pontos, algumas características desse triângulo retângulo que nós já conhecemos. Por exemplo, esse 3, esse lado 3 e esse lado 4, nós podemos chamá-los de catetos. Então, nós temos num triângulo retângulo 2 catetos. E o lado de 5 unidades de comprimento nós chamamos de hipotenusa. Como a gente consegue determinar quem são os catetos e quem é a hipotenusa em um triângulo retângulo? Primeiro ponto que nós devemos observar é o seguinte: sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, é a hipotenusa. Portanto, localizando a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, os outros dois lados são os catetos desse triângulo. Nós temos o cateto 3 unidades e o cateto de 4 unidades de comprimento. Portanto, as características principais do triângulo retângulo: tem um ângulo de 90 graus, uma hipotenusa e 2 catetos. Sabendo disso, vamos agora demonstrar como encontramos o Teorema de Pitágoras. Para isso, vamos fazer o seguinte: eu vou chamar esse lado de 5 unidades de A, o cateto 3 unidades vou chamar de B, e o cateto de 4 unidades vou chamar de C. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, nós temos o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Então, esse é o nosso Teorema de Pitágoras. Mas como é que a gente pode provar esse Teorema de Pitágoras? Como é que a gente prova que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo retângulo? Vamos agora para uma demonstração prática de como a gente determinar o Teorema de Pitágoras. Então, eu desenhei novamente o triângulo que nós vimos anteriormente, o triângulo de lado 3 unidades, 4 e 5 unidades. Nesse triângulo, eu desenhei quadrados do mesmo tamanho do lado de cada um desses catetos. Portanto, sobre o lado de 4 unidades de comprimento, eu desenhei um quadrado de 4 unidades de comprimento e subdividi, se vocês observarem, em quadradinhos de 1 unidade de comprimento. Mesma coisa eu fiz aqui, com o cateto de 3 unidades de comprimento, eu desenhei um quadrado com lado de 3 unidades de comprimento sobre esse cateto de 3 unidades. E a mesma coisa eu fiz para a hipotenusa de 5 unidades de comprimento. Desenhei um quadrado de 5 unidades de comprimento. Portanto, para a gente provar que o Teorema de Pitágoras é verdadeiro, ou seja, que
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo que o A é o 5, B é o 3 e 4 é o C. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a gente observar, nessa subdivisão que eu fiz, cada quadrinho desse ó, tem uma unidade de lado. Portanto, se eu calcular a área desse quadradinho, ele tem uma unidade quadrada de área. Portanto, dividindo todo esse quadrado em unidades de área, nós vamos ter um total de 16 unidades de área, né? Se a gente contar aqui quantos quadrinhos eu tenho para completar esse quadrado. Portanto, eu tenho 16 unidades quadradas de área. Mesma coisa eu faço para esse quadrado de lado 3. Quantas unidades de área eu tenho nesse quadrinho? Se a gente contar aqui, eu tenho 9 unidades quadradas de área. Como eu faço agora para demonstrar o teorema de Pitágoras? Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que A ao quadrado, ou seja, a área desse quadrado grande é igual B ao quadrado, ou seja, a área desse daqui, ó, que é o B ao quadrado, mais a área do C ao quadrado. Para isso, vamos fazer de forma prática, ou seja, vamos passar todos esses quadrinhos do 16 e do 9 para esse daqui que está vazio. Então, fazendo isso, nós temos o seguinte. Observe, depois que eu passei todos os quadrinhos do 16 e do 9 para esse que estava vazio, ele preencheu completamente e de forma precisa todo esse quadro feito sobre a hipotenusa desse triângulo retângulo. Portanto, podemos dizer que B ao quadrado, que no caso é 9 unidades, mais 16 unidades, é igual à área desse quadrado maior, que é, portanto, 5 ao quadrado, que é igual a 25, que é exatamente 16 mais 9. Dessa forma, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a área desse quadrado, é igual à soma da área dos dois quadrados obtidos pelo cateto desse triângulo retângulo. Assim, depois de provar que o teorema de Pitágoras é verdadeiro, vamos resolver as nossas questões da atividade 3. Então, pessoal, aqui nós temos as questões da atividade 3 do hashtag Estudo em Casa. Vamos resolver a primeira questão. O que diz na questão 1? Diz o seguinte: a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base e ligada ao topo do edifício. Qual o comprimento dessa escada? Então, para isso, vamos transportar esse desenho aqui para a folha. Então, vou fazer de forma bem simples. Então, aqui a gente tem a base, o chão, né? O prédio. E aqui a gente tem a escada. Diz na questão que a escada está afastada aqui da base do prédio 8 metros. E a altura do prédio é de 15 metros. Pergunta qual é o comprimento dessa escada, ou seja, qual é esse tamanho. Se a gente observar, a figura formada pela escada com o prédio é um triângulo retângulo, ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus. Dessa forma, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Mas quem é a hipotenusa e quem é o cateto nessa questão? Lembra que eu falei logo no início da aula que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? Portanto, a hipotenusa é o termo que nós queremos descobrir. Vamos chamar esse termo de x. Portanto, a hipotenusa é o x. Então, substituindo no teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual. E os catetos são os outros dois lados do triângulo retângulo. Então, não importa a ordem que eu colocar na equação. Portanto, eu vou colocar 8 ao quadrado, que é esse cateto, mais 15 ao quadrado, que é esse cateto. Mas como é que eu sei que ele é 15? Ele não é a altura do prédio, então aqui é 15 metros. Então, resolvendo, x ao quadrado é igual a 64 mais 225. X ao quadrado é igual a 289. X é igual a raiz quadrada de 289. X é igual a 17 metros. Portanto, nós temos que o comprimento da escada é 17 metros. No nosso gabarito, item D de data. Portanto, temos aqui a resolução da primeira questão. Vamos prosseguir. Vamos agora para a questão de número 2. O que diz na questão de número 2? Determine o valor da incógnita y. Então, nós temos um triângulo retângulo onde a hipotenusa é o y e os catetos são 12 centímetros e 5 centímetros. Então, para determinar a hipotenusa, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, mais 12 ao quadrado, 144. Portanto, y ao quadrado é igual a 25 mais 144 é igual a 169. Y é igual a raiz quadrada de 169. Então, quem é a raiz quadrada de 169? Raiz quadrada de 169 é igual a 13. Portanto, y é igual a 13 centímetros. Obtemos, portanto, como resposta da questão 2, 13 centímetros. Vamos agora para a última questão, para a questão 3. Portanto, na questão 3 temos o seguinte enunciado. O portão de entrada da casa do Sr. Antônio tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C é... Então, pede para a gente determinar nessa questão qual é o comprimento da trave que está aqui no portão, ó, na diagonal, do ponto A até o ponto C. Vamos transferir esse desenho desse triângulo ABC aqui para a nossa questão. Então, nós temos o seguinte. Então, o triângulo retângulo ABC, onde o ângulo de 90 graus é no vértice B, tem as seguintes medidas. Diz aqui no enunciado, ó, que o portão de entrada tem 4 metros de comprimento. Portanto, o comprimento é a largura aqui, ó, desse portão. Então, de A até B é igual a 4 metros.
e 3 metros de altura. Portanto, de B até C, que é a altura do portão, é igual a 3 metros. E pede, portanto, o comprimento da trave que está na diagonal, ou seja, a distância do ponto A até o ponto C. Vamos chamar de X. Então, para resolver essa questão, mais uma vez, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, onde diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, é o que a gente quer descobrir, o x. Então, x ao quadrado é igual, e os catetos são 3 e 4. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual, portanto, a 9, que é 3 ao quadrado, 3 vezes 3, mais 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é igual a 25. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5 metros. Portanto, a trave de madeira que vai do ponto A até o ponto C tem um comprimento de 5 metros. Portanto, na nossa questão, o item correto é o item A. Assim encerramos a nossa videoaula sobre a atividade 3 do hashtag feedback da aprendizagem.